E aí galera, beleza? Aqui é Alex Dark e a minha escola foi construída em cima do cemitério. PTR, minha escola foi alemã antes. Antes do quê? Antes de agora, tipo no século passado. Você... Pra julgar, eu estudei em 3 escolas diferentes e em todas elas tinha essa lenda de que elas foram construídas em cima de cemitério ou que antigas casas assombradas. Seria legal. É pré-requisito pra você ter uma escola. É igual a loira do banheiro. Aparece em todas as escolas do país inteiro. Tá. Bom, pessoal, esse aqui é nosso Nendola Cash, é um projeto paralelo de eu e uns colegas amigos meus pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa de certo na nossa vida. Ou pelo menos falar um monte de coisa que a gente... Ou falar pelo menos um monte de coisa que a gente não tem a menor noção. Bom, eu sou o Alex Dark e a gente vai falar esse primeiro tema com... Esse primeiro tema vai ser sobre escolas, que é um tema mais tranquilo. Nos próximos temas a gente fala sobre outros assuntos. Política. Beleza, vamos ser cancelados no segundo episódio? Onde todo mundo aqui vai expor os podres que fez na época da escola. Aquele momento onde todos éramos jovens e inocentes, ou nem tanto. E acho que é interessante começar com temática de escola, porque é provavelmente um dos poucos temas que é comum a todo mundo, né? Porque todo mundo começa mais ou menos no mesmo período, termina mais ou menos no mesmo período e sempre teve mais ou menos a mesma idade. É um dos assuntos mais familiares para todos. Se você for ver, a gente tem uma diferença de 4 anos de idade. Isso é verdade, nós temos aí uma diferença legal de geração aqui até, né? Bom, eu vou começar contando algumas histórias que eu tive na época de... Acho que até a 4ª série. Aí cada um fica contando aulas que também tiveram. Ou algumas histórias. Beleza? Ok, beleza. Tá bom, vamos lá. Aí eu começo primeiro. No tempo que eu estudava, acho que no Darcy Ribeiro, eu basicamente não tinha muita noção do que eu tava aprendendo. Tinha umas coisas que eu não tenho muita história, porque afinal de contas é a primeira série. Você dificilmente lembra muito o que você fazia na primeira série. Você só lembra das coisas que você fazia quando você chegava na 5ª série pra frente. O que eu acho engraçado no período é que a gente tinha uma coisa que eu achava... Eu tô falando muita coisa engraçada, mas é uma coisa que você podia até tentar se questionar. Por que a nossa professora ficava dando, acho que 5 matérias de uma vez? As únicas matérias que ela não dava pra nós é educação física, informática, sala de leitura e por fim era... Não, inglês a gente não aprendia nesse tempo ainda, pelo menos ainda não. E artes. De resto, ela ficava dando tudo. E é só a partir da 5ª série que a gente começava a ter umas aulas mais com professores específicos. E uma outra coisa que eu sempre achei engraçado nesse período foi o tema do S, NS e o P. Eu acho que o NS era não satisfatório, o S satisfatório, já o P eu sempre esquecia. É o P o quê? De perfeito? Bom... Mas passando despercebido disso, algumas histórias que eu tenho não tenho muita coisa. Era a história da lenda da minha escola, que era dos caixões brancos, porque diziam que tinha um certo dia do ano que apareceria 3 caixões na quadra de baixo. Quando eles faziam até uma certa lista de uma turma que iria lá pra ver, eu geralmente nunca ia. Só que eu sempre rachava o bico porque um tique meu sempre quando eu estudava naquela escola, sempre tinha mania de, na hora da saída, quando era escuro, eu subia pra aquela quadra sempre pra ver se ele ia aparecer. Eu achava até engraçado essas coisas, uma coisa saudável. Tanto que até poderiam fazer um filme de terror na minha escola sobre essa lenda de 3 caixões. Mas pulando desse tema que até que é engraçado, eu tenho mais... Tinha aquele tempo também que quando a gente tinha... eu lembro, época de Copa do Mundo. Foi na Copa de 2006.
acho que foi de 2006, eu não lembro, que a escola ficou vazia, não tinha quase ninguém. E como eles não podiam mandar as crianças de volta pros pais, porque os pais trabalhavam, tanto que eu acho que a escola era meio que um campo recreativo, ou talvez uma mini prisão pra nós, pra gente ficar lá enquanto, ou tipo uma babá da gente, a gente basicamente não podia ir embora, a gente tinha que esperar os pais chegarem, ou esperar dar horário pra que eles venham buscar a gente. Era um saco ficar lá, só tinha eu, a escola ficava completamente vazia, só tinha acho que eu e mais umas 3 garotas, sei lá. Foi uma coisa bem chata, mas uma coisa que eu achava legal era quando o pessoal fazia matérias de Copa do Mundo. Tipo, cada sala pegava um país que vai jogar na Copa do Mundo. Acho que foi eu não sei, acho que foi na 4ª série, eu não lembro direito do ano. Vou falar, foi na de 2010. De 2010 eu peguei a seleção da Argélia. Eu nem sei em que ela parava, eu só sei que eu queria pegar uma seleção que fosse campeã, pelo menos. Mas esses trabalhos que a gente tem que fazer. Mas acho que era trabalho de turma ou de sala mesmo. Mas é só isso que eu tenho até o 4º ano. Depois eu conto as histórias do 5º até o 8º ano. Vai, vocês podem continuar. É engraçado como tem umas coisas que acontecem com muito qualquer escola, né? Essa que você falou, por exemplo, de que fica só você ali na escola porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu comigo também, né? Aquela coisa de já tava próximo das férias e tudo mais. Aí, imagina só, cai aquele temporal, chuva, tinha mais professores na escola do que alunos. Aí fica também só eu lá, assim, eu acho que eu tava na 4ª série, que seria atualmente o 5º ano do ensino fundamental. E de resto era só turma muito maior que eu era o mais novo da escola inteira. Certo. Aí passei o dia infernizando a vida dos professores. Tipo assim, eles pensavam que iam se livrar da gente e aí fica aquele aluno chato conversando com eles o tempo todo, seguindo, parecendo uma sombra. mas até que foi engraçado, porque terminou com a gente contando aquelas piadas sujas que ou extremamente machista, que hoje nem poderia falar numa escola. Mas por exemplo, tipo, por que a mulher se casa de branco? É pra combinar com o fogão e a geladeira. Essa daí é clássica. É verdade. Mas até a professora dava uma risada, porque acho que antigamente as pessoas tinham mais senso de humor. Levava tudo na esportiva. Ou não ligava muito. Mas é que você falou que até a 4ª série é difícil lembrar das coisas que acontecem na escola, né? Aí eu tenho que discordar. Eu, pelo menos, lembro bastante, né? Porque, assim, para os ouvintes é importante só salientar, eu estudei em colégio de freira. Já dá pra ver que você vai lembrar muito das coisas. No primeiro ano, fundamental. Que foi? Levou muita reguada na mão? E foi? Levou muita reguada na mão? Não, e graças a Deus já era proibido, mas eu vou te falar uma coisa, vontade, as freiras tinham e muita. Ou era ajoelhar no milho? Oi? Ou era ajoelhar no milho? Olha, ainda bem que não fizeram, porque eu era gordinho, imagina só, ia fazer o peso do corpo inteiro em cima do joelho com milho. Você ia falar, podia fazer uma pipoca pelo menos? Ficaria bem melhor. Bom, mas vamos lá. Pra quem não sabe, tá? Pra quem tá ouvindo, escola de freira é pior do que escola militar, gente. Sabe aquele filme A Freira, do James Wan? Da Valak? Isso, a da Valak. Cara, eu tenho certeza, o James Wan, ele estudou em colégio de freira. Aquilo ali é a imagem de uma pessoa traumatizada. Porque, pra quem já viu uma freira com raiva, meu Deus, gente, é assustador. É engraçado. As feiras tentam te fazer. Foi mal, cara, mas as feiras tentam te fazer de santa, mas você já olha, essa mulher aí deve ter um rancor na vida que, meu Deus. Bom, mas então eu vou falar fazer uma breve explanação aí do que eu costumava fazer nessa época. Fiz isso aí do primeiro ano do ensino fundamental até o 5º, então assim, fundamental 1 inteiro. E até fica a dica, tá? Para as pessoas que estão ouvindo, e só por referência às minhas primas que vão ouvir esse podcast e os filhos delas, crianças, não façam isso na escola, tá? É feio. Ou pelo menos se quiserem, não deixem evidências. Bom, mas vamos lá. Uma das coisas que faz sabe aqueles enforca-gato? Sim. Eu não sei como chama hoje, aquelas tiras de silicone que quando você pega e fecha assim não solta nem a pau? Sei.
o que eu fiz várias vezes é pegar e colocar aquilo na tesoura e apertar, porque aquilo você ainda utiliza a tesoura. Ah. Aí o idiota lá tentava, ai, não funciona. Ou então pega e coloca grafite na borracha. Conforme você enfia assim, aí vai apagar, o que acontece? Você pega e risca, em vez de apagar, fica o caderno todo riscado. Uma coisa que eu É uma muito coisa divertido fazer isso como idiota. uma coisa que eu gostava, cara, era a famosa borracha a borracha azul que apagava a caneta. É lenda urbana, mas era muito legal. Ela funcionava com vocês, porque eu comprei esse negócio, eu acho que eu fui vítima de estelionato. Porque aquilo não funcionava. Comigo funcionava algumas vezes. Tem que usar o lado certo, que aí começa a funcionar. Porque ela absorve, o papel absorve a tinta, né? Se pegar muito mesmo, você quase rasga o papel até super absorve. Seu áudio tem que aumentar um pouco, Paulo. Vale uma outra dica de coisa para se fazer na escola, para quem tá ouvindo, e também uma coisa que o pequeno Gladius fazia muito na escola, que é você pega aquela base de unha transparente que as suas mães têm, você cobre a borracha com ela, como o líquido é transparente, quando ele seca e solidifica, cria uma película. A borracha, ela não apaga. Porque ela vai passar sobre o papel e como tá com essa cobertura da base, a pessoa vai ficar o idiota lá tentando apagar. Aí é só ver o caos acontecendo. Você falou idiota. Será que tem algum idiota que passou isso no celular pra não ter que comprar uma película? Se não do celular, talvez a pessoa não seja idiota, talvez ela seja um gênio. Ai. O Alex Acker chamou um uso útil para essa travessura de criança, quem diria? Uma coisa que eu tinha mania de fazer com tesoura era brincar de motinha. Motinha? Você pega a tesoura, você abre ela no meio e começa a brincar de motinha, como se estivesse dirigindo. Eu fazia parecido, mas fingindo que é soco inglês. Também dá pra fazer isso. Mas aí então, mais uma caso que vocês queiram fazer para brincar com seus amiguinhos da escola, lembrando que não estamos incentivando a malcriação, né? Principalmente o PR, que é o bom menino aqui do grupo. Acho que é o único aqui que ia pra escola pra estudar, né? Pelo visto. Mas mais uma coisa que você pode fazer também com a base é você passa na ponta do lápis. E aí é o mesmo efeito da borracha. Quando solidificar, você tem um lápis que não escreve, mesmo estando com ponta. Aí você vê a diversão acontecer. Isso daí seria muito legal. E você, PR, tem algumas histórias pra poder contar? Lembrando aqui, na época do ensino médio, né? A época mais memorável que eu lembro aqui. Bom, eu comecei em 2010, foi em outra escola também, não foi no Caetano de Campos, foi numa escola ali na Bela Vista. Naquela época eu lembro que gostava bastante de jogar futebol no intervalo. Acho que da mesma forma que o Ale falou, mais ou menos, eu ficava ali fazendo as lições, mas não sabia muito a utilidade daquilo. Como sempre, desde aquela época eu gostava muito de correr, praticar esporte, em 2010. Em 2011 eu mudei de escola, fui para outra escola. As coisas começaram a ficar interessantes daí para frente, né? Bom, aí nessa outra escola também teve atividades interessantes. Teve algumas de festa junina, tal, festas, a fantasia que teve, né? Cada um levava um doce, tal, brigadeiro, milho. Acho que fazia tipo uma festinha no pátio do colégio, né? Teve eventos bons também, como um pouquinho antes, né, em 2010, da Copa do Mundo, como o Alex Dark falou. Enfim, teve também algumas atividades de passeio, principalmente muito passeio, eu lembro, nossa. Teve passeio que eu lembro, foi pra biblioteca, né? Monteiro Lobato. Teve algumas ali perto do estádio do Pacaembu. E teve outras também pro Museu Catavento, que eu lembro que fica ali perto do Brás, mais ou menos, né? Ali terminal Dom Pedro. Foi uma boa época, tá? Aí em 2014 eu mudei mais uma vez de escola, que aí as coisas começaram a ficar interessantes mesmo daí pra frente.
tá? Não tenho sido antes, mas começou a ficar muito melhor daí pra frente. 2014 foi outra Copa do Mundo, né, que teve atividade temática, tal, aula de artes, gostava demais das aulas de artes, fazer escultura, tal, desenho. 2015 foi um ano assim bastante movimentado, tem bastante acontecimento em 2015 aí. Eu lembro na escola e antes 2016. Também, antes de ir para a escola tal, que eu fazia muita atividade. 2016 foi o período assim que eu comecei a ter, 2016 para frente, né? Comecei a ter muito mais passeio assim para conhecer a cidade, né? Bastante correria também na escola tal, literalmente correr bastante, fazer atividade de esporte tal, nas aulas começou um pouquinho de militância daí para frente, né? Mas era aquela militância disfarçada, não era aquela coisa tão forte, tão esclarecida como ia ter em 2018 para frente, né? Era uma coisa assim mais rasa. Mas já começou daí para frente. Mas enfim, tinha as aulas de ciência, eu gostava demais do meu professor, né? Professor Tenor tal, eu gostava muitas atividades assim pra gente fazer maquete, fazer projetos científicos, eu gostava demais, eu fiz muitos projetos nessa época, tipo maquete do sistema solar, por exemplo, uma caixa preta que dá para ver os objetos invertidos dentro dela, né? Bastante atividades desse tipo. Tá, agora eu vou continuar então. O meu detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acho que a gente devia ter falado para o público que está nos ouvindo, né? Que tipo de aluno a gente era. Então, já que você se pronunciou primeiro, Alex Dark, que tipo de aluno era o pequeno Alex? Bom, eu era uma pessoa um pouco extrovertida quando eu era no início. Eu era bem agitado mesmo. Meus pais até falaram que eu era muito hiperativo. Porém, com o tempo, eu comecei a ficar um pouco mais recluso. Não falava com muitas pessoas, só tinha poucos amigos. A escola via que eu não prestava atenção nas matérias. Só que o detalhe é que dá vontade de falar, eu não presto atenção nas metades das matérias, mas mesmo assim vocês me passam de ano. Então não faz muito sentido vocês reclamarem. Eu acho que as únicas pessoas que repetiram no período do ensino fundamental é por causa de falta, porque se for por causa de nota, eu acho que o pessoal passava até. E no PR? Como que era o pequeno PR lá na escola? Qual era o seu arquétipo, o seu perfil de aluno? Bom, vou seguir o modelo que o Alex Dark quer que eu conte, então vou dizer como foi o pequeno Paulo Ricardo em 2010, né? A primeira série. Bom, naquela época, como o Ale disse aqui um pouco, eu sempre gostava muito de praticar atividade, né, física, então corria muito mesmo, eu adorava correr. Em 2010 eu não prestava tanta atenção assim nas aulas, ainda que eu tivesse interesse, mas a metodologia em si, né, não conseguia muito fixar na cabeça, não fazia muito sentido, sabe, a forma como era ensinado na sala daquele jeito. Eu consegui mudar um pouquinho mais a partir de 2014 para frente, né? Como mudança de escola, a gente consegue mudar um pouquinho o nosso ponto de vista. Aí eu começou a conseguir me interessar mais nas aulas, mas assim, eu como pessoa, assim, colocar adjetivos, vamos lá, interessado, agitado, como ele falou, com certeza agitado, curioso. Eu gostava bastante também de falar com os professores, assim, esclarecer dúvidas que eu tinha, só com alguns também, porque alguns eram bem grossos, os professores muito chatos, não faz nem de falar. Mas continuando os adjetivos, né? Agitado, curioso, interessado, rotineiro, com certeza, que tinha bastante rotina, né, naquela época. E bastante motivada também, tinha muita motivação para os estudos nucleares, com certeza, e ainda tem, mas naquela época, por conta da idade, né, da energia, com certeza foi algo assim maior. É isso. Muito legal.
Então a gente já viu aqui que temos o esportista agitado, temos o recluso aí meio revoltado com os professores e o legítimo CDF, que é o pequeno Gládio na escola, um perfil de aluno, putz, mano, aquele representante de sala, cara, assistente da sala de informática, fui voluntário da biblioteca da escola, membro da equipe de xadrez, totalmente um nerd mesmo. Posso falar? Sabe basquete. Então eu acho que talvez para fugir um pouco aí do estereótipo de CDF mesmo. E o tanto que aprontava, como vocês viram aí no outro bloco, que realmente querer zoar com a cara dos meus coleguinhas era o que mais gostava de fazer mesmo. Até porque se você não fosse uma pessoa muito comportada, tenho certeza que a feira ia falar: Faça meu levado, vamos apagar todos os pecados. Olha, quando chegar a parte onde formos contar vezes que fomos pra diretoria, aí dá pra falar melhor sobre o tema. Então você tá ferrado, porque eu nunca fui pra diretoria, cara. Você tá de brincadeira. E você, PR? Eu fui umas 3 vezes, se não me engano. Pera aí que agora chamou a minha atenção, porque eu jurava que daqui você seria o único que nunca teria ido pra diretoria. Ai, tá bom, não vou mentir, uma vez eu já fui, só que o motivo foi diferente. Vamos lá. Histórias da diretoria. Aquele lugar onde todos os alunos têm medo de ir, mas é aquela coisa, mais cedo ou mais tarde a gente vai parar lá. Pelo menos se você estiver fazendo o seu trabalho de aluno direito. Então, PR... Ou não. Ponte aí. Ou não, porque o Alex Dark, pelo visto, era o bem comportado aí do grupo. A despeito do que todos nós imaginávamos. Mas, ó, então conta aí para os nossos ouvintes. O que fez você ir para a diretoria? Conte uma ou mais de uma vez aí, vamos ouvir. Bom, a primeira vez que eu fui foi porque eu tava literalmente correndo no pátio. Disseram que não era para correr. E para mim não fazia sentido colocarem uma coisa daquela, porque assim, vou explicar para vocês aqui. O real motivo do porquê eles não queriam que corresse, só explicando anos, foi em 2012, se eu não me engano. Por aí, 2012, tá? 2012 ou 2011, acho que foi 2012. O real motivo do porquê eles não queriam que corresse era o seguinte: que a parte administrativa da escola, certo? O pessoal ficava nos computadores, documentação, enfim, papéis, e a sala, né? Onde eles ficam, a janela fica do lado de fora, assim, do lado do pátio. Então, toda aquela correria, aquela confusão de criança agitada, que a gente sabe como é o comportamento de criança, né? Gosta de fazer barulho, som, correria, enfim, energia, né? É natural. E aquilo incomodava eles porque eles têm que concentrar no trabalho deles, né? Então, eles falaram assim: ninguém aqui vai correr, quem correr vai pra diretoria. Mano, tinha eu e mais algumas pessoas correndo. Eu falei: mano, não quero saber. Continuei correndo. Aí quando acabou o intervalo, eles me levaram, falaram assim: você vem comigo, tal, me levaram pra diretoria, fiquei lá uns minutinhos e depois saí. Entendeu? Essa foi a primeira vez. A segunda foi relacionada a algo do tipo assim também, foi alguma coisa assim que eu desrespeitei, uma regra que não faz sentido, né? Na época também do Paulo Machado, tal, que é a escola que eu estudei, relacionado a alguma regra assim, mas se eu não me engano foi em sala de aula, cara, que tinha uma garota me provocando ali, sei lá o que, eu não lembro mais. Aí eu fui pra diretoria também. Mas fugindo um pouco do assunto aqui, pessoal, tinha muita gente naquela época. Lembrei a história até de um garoto aqui que ficou me provocando na época do ensino fundamental 1, que, mano, ele me encheu tanta paciência que eu dei um soco nele, cara, no meio do ombro, quase dando um tapa nele, assim, você me desculpa, mas o cara foi muito provocativo, assim. Dessa vez eu não fui,
pra diretoria e tal, porque o cara provocou. Mas voltando pro... Tá, segura essa história aí, velho. Daqui a pouco a gente vai entrar em história de briga na escola também. Eu só briguei uma vez. Vamos fazer igual aquele apresentador de TV que eu não lembro o nome, que fala para. Paulo Machado? Oi? Não terminei, peraí. Eu não sei, esqueci o nome então do cara. segura essa história aí da briga, porque daqui a pouco a gente vai entrar no tópico de brigas da escola. Tá bom, eu falei... Tá, contei as 2 vezes. A primeira foi da corrida lá e tal. Eu lembro até hoje, cara, esse dia. Que fui eu e mais algumas pessoas lá que ficaram sentadas ali no cantinho da diretoria, cara, eu lembro. Uma sala bem pequena. Foram chamados na escola. Tá. E a terceira vez foi no Fundamental 2, né? Foi relacionado à sala de aula, que tinha o professor de ciências, né? Tal, ele tava brigando com um aluno, né? Eu não lembro daquele dia, da hora. Beleza. Ele tava brigando com o aluno, eu gostava muito dele, aliás. A gente era tipo uma gangue naquela época. Ele falou assim, você vai parar de fazer baderna e tal. Aí ele falou, não vou. Aí eu acabei me intrometendo na conversa, né? E eu disse assim, duvido. Aí o professor falou assim, tá, então você vai dar aula agora, espertão. Aí ele foi, saiu da sala, foi até o andar de baixo, né? Que a gente ficava no primeiro andar, na minha sala naquela época eu ficava no primeiro andar. Ele foi até o térreo, que é onde ficava a direção, e me levou lá pra inspetora Rosângela, né? Aí falou, tá, não tô me deixando dar aula, é isso, aquilo. Essa questão até não foi tão séria. Aí fui eu e o Breno, né, que era o garoto que estava lá provocando o professor, para a direção. Também teve outras épocas aí que me chamaram como convidado de testemunha, né, para resolver conflito, mas não foi por atitude minha, né, foi mais como convidado mesmo. É isso. Só para saber, velho, dessas vezes que você foi para a diretoria, seus pais foram chamados na escola ou resolveu por ali mesmo? Não, nunca, ainda bem, cara. Que ainda mais... Não, porque assim, se acontecesse alguma coisa, mesmo que eu fosse menor de idade, a responsabilidade ali era minha, porque legalmente falando era deles, né? Mas quem agiu errado fui eu. Cara, acho que só chamaria os pais se fosse uma escola particular. Escola pública não liga muito. Não, se fosse algo sério, sei lá, tipo, jogar coisa no professor, pichar, queimar a sala, isso daí eles chamam mesmo. Isso seria mais legal. Bom, eu vou contar então da vez que eu fui pra diretoria. Na época eu ainda estudava no colégio de freiras. E é o seguinte, no colégio de freiras, você tem as aulas normal, né, durante a semana. Vai, cara, fala que cavalo aqui foi falar com seus pais. Não, pra você falar, que cavalo que queria falar com seus pais. Não, Glaucus, é pra você falar que cavalo que queria falar com seus pais. Não entendi o que você falou. Que cavalo que eu brinco que a diretora queria falar com seus pais. Que a Valak. Bom, lá tinha várias Valacs, né? Tinha várias freiras. O diretor da escola era o padre. Mas enfim. Se era o padre, então com certeza o cara era o vocalista do Ghost. Provavelmente já fizeram com que eu tivesse meu passaporte carimbado pro inferno. Uma delas foi por contar piadas. Ao que parece, eu fui cancelado por contar piadas muito antes aí de Léo Lins e Danilo Gentili. Porque imagina só, em um colégio de freiras, no meio das aulas de catequese, e eu contei a piada dizendo assim: por que que Eva representa bem todas as mulheres? Ai, nossa senhora! Aí, já prevendo o desastre, né, ainda perguntaram o que, Rodrigo? O que, Gladius? Aí foi só que ela vê a cobra que ela não pensou em mais nada. Risada. As meninas não. Ai. Você tá rindo, né, cara? Eu ri bastante também, mas depois não ri não, cara.
Nossa senhora. A freira ficou puta da vida. E aí ela cansou. E freira com raiva dá medo, porque assim, ela tem conexão direto com o chefe, né? O chefe de todos os chefes. Ai. Aí falou, quer saber, gatos? Cansei. Me levou pro gabinete do padre, que era o diretor da escola. E o padre também já não tava mais muito afim de me aturar. Então já dá pra ver que boa coisa eu não era, né? E aí ele decidiu, vou chamar os seus pais aqui na escola e a gente vai resolver com eles. E só pra contextualizar, tá? Caso tenha millennials aqui, geração alfa, antigamente era permitido os pais baterem nos filhos, tá? Então, chamar dá pra negar. Na escola era uma sentença de morte quando você chegasse em casa. Se você chegasse até lá vivo. Não, é só o pai falar, vamos conversar em casa. Pronto. Você sabia que não ia ter conversa. Pai e mãe naquela época era igual o Bop. Batia primeiro e falava depois. Pra depois bater mais. Dá pra ver que o Alex Dark conhece bem a dinâmica. Alex, aqui é um podcast, não é terapia não, tá? Mas conta essas histórias aí depois. Bom, mas enfim. Fui enviado pro gabinete do padre. O padre puto da vida mesmo. Mas aí baixou uma luz no Pequeno Gládios. Não sei se uma luz foi de Deus, foi do com certeza não foi. Porque eu pensei assim, padre, antes de o senhor chamar os meus pais, eu podia me confessar para me expurgar dos meus pecados? Agora, breve coisa pra quem é católico, isso acontece, tá? Você se confessa pro padre e ele te absolve. Tá. Aí o que acontece? Eu contei tudo que eu tinha feito naquela escola. O que o padre já sabia e o que ele ainda não sabia. Aí tá, tudo bem, gato. Fez com que eu rezasse. Falou assim, você tem que rezar 50 mil Pai Nosso, 50 mil Ave Marias. E deu uma penitência lá. E aí falou, tudo bem, agora me dá o telefone da sua casa que eu vou chamar seus pais. Eu, peraí, padre, mas o senhor vai contar para os meus pais o que eu te disse em confissão? Isso não é proibido? E detalhe sim, pra quem não sabe, pelas regras da igreja, o que você fala pro eu padre, sei. isso não é importante dizer pra mais ninguém. Cara, eu fiz catequese, só lá no que é proibido o padre falar pras pessoas. Até mesmo se você, é sério gente, até mesmo se você falar que matou alguém, o padre não pode abrir o bico. Exatamente. Naquele momento, quando o padre viu a cara de demônio daquela criança, que era eu, ele ficou puto da vida. Acho que ele deve ter pensado, por que cancelaram a palmatória? Ia ser tão mais fácil. Ai. Não entendi. Ele chegou a contar? Não, ele não podia contar. O que ele fez foi que assim, esse padre já era bem velho, né? Ele foi chamar um padre ainda mais velho pra saber se tinha alguma coisa que dava pra fazer. Eu não devia chamar um padre, devia chamar um advogado. Aí o padre mais velho, ele falou, você vai fazer o quê? Você deu uma confissão pro menino? Ele tá salvo pelas leis da igreja. Você tem que aprender. Moleque encapetado, até o diabo foge. Ai. Bom, acho que agora é minha vez de contar, né? Pode falar, cara, vai. Bom, o detalhe é que eu nunca fui chamado pra diretoria porque eu nunca causei nenhuma confusão, gente. Por isso que eu quase nunca fui chamado. Só me chamaram, acho que só uma vez os meus pais, que vai ser agora história tipo perto do ensino médio. Porque eu literalmente só fui chamado por causa de nota ruim. Que eu tinha, por isso que acho que foi uma vez que chamaram eu e os meus pais pra diretoria.
Mas uma outra coisa que a escola fez por mim, que eu não sabia que tinha feito, tinham pagado aulas de psicólogo pra mim. Desde que eu tava no ensino médio até o final do ensino... Acho que no ensino... acho que até o final do ensino médio, não, no ensino... ensino médio mesmo. Eles pagaram pra mim. E eu achava que eram os meus pais que bancavam aquilo, não, era a escola que bancava. Eu descobri isso daí há uns 2 anos atrás. Mas é isso, eu não tenho história de ter ido pra diretoria por causa disso. Pois é. PR, você tem mais alguma vez que você foi pra diretoria, sem ser por briga? Ou a gente pode pular pro próximo coisa? Que senão eu só tenho uma que eu vou falar, que na verdade eu fui pra diretoria 4 vezes no mesmo dia. Parabéns, mas... Não, pode pular o próximo tema, foi só essas vezes. Tem outras questões de confusão, mas pra diretoria eu contei todas já, foi só essas vezes. Bom, eu posso contar que se eu tivesse voltado para a escola no ensino fundamental com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que a partir da 5ª série para frente já seria chamado para diretoria toda vez que passasse um filme para nós. Porque eu já ia questionar algumas coisas e eu já tenho certeza que eu ia acabar indo para diretoria. Cara, filme na escola é uma merda, né? É sempre aquele filme ruim que ninguém nunca quer ver, tipo Central do Brasil. Ou então filme tipo... Alto da Compadecida. É sempre esses filmes brasileiros horrível. Ou eles passam aqueles filmes lá de... Acho que não é Central não, mas os filmes do período do regime militar. Passaram 2 filmes pra nós, eu acho que nós tivemos isso, acho que perto do final do ensino fundamental. A gente tinha que fazer um texto pra falar o que achou. Mas eu vou guardar um filme pra vocês que eu vou contar tipo... de história, para mostrar como que realmente o pessoal passava coisa. Acho que nem os professores entendiam o que estavam passando para nós. Bom, vou contar para vocês, tudo bem? Vou contar agora a história da 5ª série até a 8ª, porque quando eu lembro mais de histórias que eu presenciei. Tá, vou começar, tudo bem? Bom, no ensino... Beleza, vai lá. Tá. No ensino, acho que foi na 5ª série, foi quando começar a ter várias aulas. Eu tive um professor de geografia que todo mundo gostava dele. Eu não gostava dele porque eu sempre me dava mal nas matérias dele. Não, eu ia bem nas aulas de prova de oral, que é você falar tipo as respostas oralmente. O ruim é que quando mudava pra parte escrita eu era péssimo, eu era muito ruim. A única coisa que eu lembro que eu aprendi bem com ele foi algumas capitais do país, mas depois eu esqueci algumas. Mas pulando de assunto, da 5ª série eu não lembro de ter... acho que a única história que eu tenho boa da 5ª série foi os campeonatos que eu participei. Eu participei do campeonato de futsal e eu era o goleiro reserva da escola. Eu acho que eu era o 2º melhor da nossa turma. E eu acabei indo pro torneio. A gente ficou entre os 4 melhores times do campeonato. Só que eu nunca fui goleiro, nunca joguei uma partida. Aí eu fiquei deprimido, não vou mentir, eu comecei a chorar. Só que aí do nada a professora falou: tá bom, vou botar esse garoto pra jogar uma vez só. Aí me colocou pra jogar na primeira semifinal. Eu joguei o primeiro tempo do futsal. Eu consegui segurar bem, só que pelo que deu pra ver, o pessoal jogou meio retrancado porque ficou com medo de eu levar vários gols. Só que aí terminou, estava ganhando de 1-0. Aí trocou o goleiro titular, tanto que foi escolhido primeiro, finalizou com ele, basicamente tomou 3 gols. Aí no final a gente perdeu o jogo. Aí depois teve o 3º lugar, a professora nem me colocou pro 3º lugar. Não, nem me colocou pra jogar a partida pro 3º lugar. Só que ela deu um esporro nos alunos falando: é engraçado, quando o Alex Dark tava jogando, vocês estavam segurando bem, estavam jogando bem. Foi só entrar o goleiro titular que vocês afrouxaram? Bom, como vocês viram, no final terminou, a gente tomou 3-1 no jogo de semifinal. Eu nem lembro o placar do jogo do 4º lugar, que a gente ficou em 4º. Eu nem liguei muito.
Mas passando pra isso, sexta série eu acho que eu também não tenho muita recordação, porque eu não lembro muito bem qual foi o ano. Mas eu lembro que a gente teve... Eu acho que a gente teve mais uma aula de Copa do Mundo. Não foi não, porque eu acho que eu já contei. Em 2014 já estava no segundo ano do ensino médio, então não tinha como ser no ensino fundamental. O que eu lembro do ensino fundamental foi a parte dos filmes, que eu prefiro deixar para depois, pra gente começar a criticar. Assim como algumas aulas que eu acho desnecessário. Porém, tem uma... pessoal, pode ligar o microfone rapidinho pra vocês ouvirem uma coisa? Alguém teve aula disso daqui? Vocês estão ouvindo? Não. Você tá ouvindo o áudio? Não. E você, Rodrigo? Não estou ouvindo. Mas fala aí, porque como nós tivemos um intervalo de mais ou menos 4 anos entre um e outro na escola, então provavelmente nós tivemos matérias consideravelmente diferentes, né? Por exemplo, na época de escola, eu cheguei a ter aula de espanhol e tive aula de educação ambiental. Nossa, você teve isso? Tive. Educação ambiental, aí o PR agora vai ficar muito puto da vida comigo, mas era a matéria dos esquerdistas, né? É aquela onde o povo da militância ficava lá enchendo o saco. Vamos abraçar a árvore, vamos tirar foto com a arara azul. Nossa, que saco que era aquele povo, gente. Vamos fumar maconha também, se tiver no ensino médio? Olha, essa parte aí, tinha muita gente na minha escola que fazia, mas aí já não era bem comigo, né? Tá, eu posso falar qual era a matéria que eu queria perguntar se vocês sabiam, se vocês tiveram? Vou cantar a música, vou cantar a musiquinha, vamos lá, não, vocês vão ter que falar. Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o programa contra as drogas merece atenção. E para salvo é preciso dizer não. Proerd, todo mundo, é um programa. Proerd é a solução. Contra as drogas, ensinando a dizer não. Nossa senhora! Cara, eu estudava numa escola que ficava no bairro de São Mateus, no extremo da Zona Leste. E a outra foi em Itaquera, também no extremo da Zona Leste. O Proerd não chegava lá não. Se tinha, não chegava até o extremo não. Ficava aí nas escolas de rico de vocês. Cara, eu acho que se você teve aula de Proerd, não precisava, porque eu acho que só o padre chegar, ele abrir um livro da Divina Comédia e falar: se algum de vocês consumiu alguma dessas coisas, tá aqui o futuro de vocês. Ele mostrar o inferno, o ciclo do inferno pra cada um que vai pecar. Só por referência, a escola de freiras eu estudei só até a 4ª série, tá? Que eu só tô no ensino fundamental 1. Ué, então é uma aula perfeita pra você aprender Proerd, cara. Mas beleza. E você, velho? Tem alguma história desse período? Ou quer contar a história por algum tema específico? Bom, eu queria voltar um pouquinho. Eu contei aqui de uma confusão que teve na escola, né? Nossa, tinha muita confusão naquela época. Relacionada a professor também, né? Que era muito professor militante mesmo, assim, na época do ensino médio. Teve essa relacionada com o professor Antenor, ainda bem não foi relacionada à política, foi mais relacionada a problema dentro da sala, né? Que estava tendo com outro garoto. Mas também teve muito conflito meu com outros alunos, né? Principalmente o diretor lá da UNES. Eu já contei pro Rodrigo uma vez lá que, para quem não conhece, o Chidra, né? Que atualmente é um dos líderes lá da UNES, né?
que é da União dos Estudantes, né? Para quem não conhece, se você tem uma carteirinha, um bilhete aí relacionado a algo estudantil, vai aparecer o nome dele lá, tá? Aí o Gidra estudou, infelizmente, na mesma sala que eu durante um ano aí do ensino médio, tá? E, cara, eu ficava aquele mesmo papinho, assim, sabe, de esquerdista, aquela, sabe, parece que tava com sono, cara, não sabia nem o que tava falando direito, a pessoa fazia uma pergunta, falava lento, assim, que estava dormindo, cara, que me irritava demais, assim. Por pouco que eu não ia mais uma vez pra direção pra não controlar minha raiva ali contra um pessoal, assim, literalmente com o cérebro derretido, né? Que não sabia nem o que estava falando na sala de aula. Com o professor eu conseguia manter um pouquinho mais a calma, por mais que eles estivessem falando mais besteira, mas eles estavam ali no controle, né, da situação. E tinha um mérito, né, também, um estudo, óbvio, pra ter chegado onde chegou. Agora aluno, cara, com um papo assim bem idiota, assim, tá? Que nem uma vez, eu vou citar um exemplo aqui pra vocês, tá? Uma vez a professora assim, de arte, né, na época do ensino médio, literalmente falou: vocês vão criar uma escultura aqui representando algo que vocês pensam aqui na sala de aula de uma forma simples. Aí eu, né, fiz, óbvio, gostando ou não do que eu vou dizer, mas a verdade foi essa, eu fiz uma coisa bem simples ali e tal, um caderno, uma borracha, um estudo, beleza? Tinha a obra de arte, representação, mensagem, tudo bem feito, né? Qualquer representação, os objetos, caderno, borracha, lápis, beleza? Construído de tal forma. Qual a mensagem aquela obra passava? A base do estudo, o esforço e o equilíbrio. Aí chega um pessoal esquerdista, eles colocam literalmente uma lata de lixo em cima da mesa, não é brincadeira, uma lata de lixo em cima da mesa, algo que não vai agregar em nada à sociedade. Assim, desculpa até falar isso, mas uma pessoa assim, quase imbecil dessa, fazer uma obra de arte dessa, coloca em cima da mesa e fala: não, o estudo é um lixo, essa é a mensagem da minha obra, essa é a mensagem. A professora: nossa, parabéns, fez uma crítica e tal. Aí, mano, eu olhei aquilo e falei: nossa, que porcaria, mas coisa assim tão preguiçosa, sabe, sem esforço, sem nada. E é isso, essa foi uma das vezes assim que eu fiquei com muita raiva, sem contar as outras que a professora sempre promovia um debate em sala de aula, né, e eles colocavam argumentos assim, rasos, que nem faziam sentido, né, defendendo aborto, enfim, desconstruindo literalmente a civilização, né. Então, aqui resumindo, só para finalizar, as maiores vezes foi mais com alunos do que com professores em si, entendeu? E é isso.